as inovações dele são até mais em termos da teatralização, né? Da questão conceitual do álbum, toda uma estética, né? Então ele tem uma influência na moda, né? O David Bowie foi um cara que acabou sendo muito influente em outros campos, né? Um cara muito antenado, que sabia também escolher os parceiros, e aí nesse disco ele tira proveito novamente do Mick Ronson, que foi um dos grandes parceiros que ele teve, né? E ele costumava falar que o Mick Ronson era muito o oposto dele, né? Por isso que dava certo, né? O Mick Ronson era um cara um estilo bem mais rústico, assim, né? Mais do norte lá da Inglaterra, um cara mais que contrastava muito com a imagem do Bowie, bem uma imagem andrógena que ele construiu. Ele tinha feito uma declaração de que era homossexual, que até hoje a gente não sabe se era marketing ou não, né? E ele era um rei do marketing, né? E na maioria das relações dele, principalmente depois, foi com mulheres, né? Então a gente não sabe até que ponto isso daí era somente uma jogada de marketing. E ele sabia manipular isso muito bem, tanto escolher os bons parceiros, né? Quanto também aproveitar, identificar tendências, e com isso ele foi construindo essa carreira mutante aí, né? E ele não era tão conhecido ainda, né? E tanto que muita gente acha que conheceu o Zig, meio misturado Zig e Bowie, né? E depois ele fez o Aladdin Sane, né? Que foi composto durante a turnê do Ziggy Stardust, e depois matou o Ziggy Stardust, né? Concretizou aí o que o álbum também a história do álbum já finalizava com essa morte, né? Então ele soube, né, criar essa persona e manipular isso de uma forma muito interessante, e com shows, né, que a gente tem a oportunidade de ver, né? Tem shows gravados da época em que a gente vê todo o domínio de palco dele, toda aquela teatralização que estava em alta, né? Esse mês, especialmente aí que nós estamos falando, nós temos o próprio Roxy Music estreando, que é mais uma banda do glam rock, né? O Alice Cooper, né? Um pouco diferente, mas também com essa pegada. E estavam, como você falou, o T-Rex no auge, né? Então a gente tinha realmente uma grande quantidade de bandas surfando nessa onda do glam rock, que foi muito influente, né, para o punk, para várias outras vertentes que apareceram depois. Mas falando do disco, eu tenho realmente uma relação muito, muito forte com ele, desde que quando eu ouvi no final da adolescência, me marcou demais, foi algo que foi realmente impactante, e desde essa época eu realmente não paro de ouvir. É um disco que ele não tem grandes hits, né? Nem, talvez se você fizer um top 10 de músicas do David Bowie, provavelmente não teremos músicas, na maioria das pessoas não vai indicar uma música desse disco, mas ele tem uma coerência incrível, né? Uma sequência muito bem bolada com essa história, que embora ela é contada de uma forma mais solta, né? Mas que acaba conquistando bastante. E ele pega emprestado aí vários conceitos também, muita influência dos estúdios, do Velvet Underground, pega inclusive influências de livros, do próprio filme Laranja Mecânica, né? Então ele faz uma boa mistura aí, e que tem, na minha opinião, os dois polos aí, a música de abertura Five Years e a música de encerramento Rock and Roll Suicide, com uma pegada emocional muito forte, né, em que ele sabe usar muito bem esse vocal bem dolorido, né, e que realmente acaba sendo um início e um final de disco muito impactante, né? E ali no meio você tem grandes músicas, né? Moon Age Daydream, que foi a primeira a ser lançada como single, né? Que tem um riff fantástico. A Soul Love, em que ele toca o saxofone, uma música uma música tranquila, uma melodia muito bonita, com o sax dele também em destaque. Tem a Ziggy Stardust, né? Que é uma das mais famosas. E, bom, e tem uma cover, né, que é Irene Easy, que também acaba tratando dessa questão
da história, porque fala da questão do estrelato e é uma cover de uma banda americana. E, no geral, eu gosto muito de como toda a história é construída e como o Bowie faz letras assim realmente muito muito legais, deixando muitas coisas nas entrelinhas e fazendo construindo esse personagem que veio do espaço e a princípio e o mundo está acabando, né? Vão ter 5 anos só, e ele vem para salvar, e vem com um discurso bem populista, mas ao mesmo tempo é um cara que prega o amor, então ele é um personagem muito ambíguo, mas que depois acaba tendo problemas com drogas, né? E tem uma promiscuidade grande, então assim, ele consegue construir essa figura bem simbólica, e aí também ele representa essa figura também de uma forma interessante, com aquele cabelo laranja, aquelas roupas também que parecem trajes japoneses, né? E muito exótico, assim, uma coisa que chama devia ter chamado muita atenção na época, e com isso ele conseguiu também um grande apelo, não só musical, mas pela própria questão da performance que ele traz. E a única música que eu ouço pouco, que geralmente eu pulo, é a Starman, que foi o single, né, que teve mais sucesso, foi onde ele tocou no Top of the Pops, e que é uma música que eu adoro, e eu adoro a versão do Nenhum de Nós, que eu conheci antes de conhecer esse disco, né, é o Astronauta de Mármore, que foi um grande sucesso aqui no Brasil, mas aí talvez por isso, eu gosto muito da versão do Nenhum de Nós, mas aí eu fiquei muito enjoado da música, assim, eu não consigo, eu ouvi tanto que aí eu tenho um bloqueio com Starman, e eu não resisto a pular, embora seja uma música muito legal, que eu curto bastante. E o Bowie aí iniciou uma trajetória, na verdade o Hump Door já tinha sido um grande álbum, né? Mas ele realmente com isso ele mostra a que veio e começa toda uma sequência de álbuns em que ele se desafia cada vez mais, desafia o ouvinte e começa a inovar um ano após o outro, talvez até aí no início da década de 80, sendo o cara também que mais ousou aí nesse mundo do pop rock. Mas ainda, para mim, acho que o grande álbum dele é o Zig Stardust, e eu acho que ele provavelmente aí ele conseguiu a confiança que ele precisava para poder seguir nessa trajetória de camaleão aí, né? Então é um álbum para a vida toda, 50 anos, daqui 50 anos acho que ele ainda vai estar sendo muito falado, e espero que as novas gerações tenham oportunidade de conhecer o Bowie e conhecer toda essa história do Zig